Nós já estamos com a nossa entrevistada na Já. ponta da linha. Bom, então eu queria agradecer a Thaís Veiga Xingai, pesquisadora do Núcleo de Tributação do INSPER, para conversar com a gente hoje a respeito dessa simplificação tributária, né? Se a gente pode chamar essa reforma tributária. Eu queria começar te perguntando o seguinte: por que a sociedade, na sua opinião, deve festejar ou lamentar? Eu não sei, de repente você diz, olha, eu estou chocada, festejar coisa nenhuma, estou chocado. Não, eu queria saber, a sociedade tem que festejar ou lamentar o que foi aprovado ontem e por quê? Boa tarde, obrigado, doutora Thaís. E a gente só não está conseguindo ouvir a nossa entrevistada. Estamos vendo, mas não estamos ouvindo. Deixa eu só ver aqui o microfone ligado. Por aqui tudo ligado. Vamos tentar resolver. Ligado? Agora sim! Opa! Agora sim? Opa, boa tarde, Boa Eduardo, tarde. Fábio, Débora. Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui também. Olha, eu diria que o cidadão deve comemorar sim, tá? A gente está passando aqui, sem dúvida nenhuma, por um momento histórico, né? E com essa reforma, com essa proposta que foi aprovada, né? Mesmo com não sendo ali a proposta que a gente discutia no passado como sendo um IVA ideal, o IVA mais moderno, temos sim uma grande simplificação no nosso sistema tributário, né? Saímos de 5 tributos sobre o consumo para 2, saímos de um sistema que gera muita acumulatividade, que gera muita ineficiência, que gera muito contencioso tributário, para um sistema que é sim mais simples, mais transparente, né? Um sistema que valoriza a não cumulatividade, então que tem por pressuposto que os tributos não incidam em cadeia, né, em cascata ao longo da cadeia de produção, e tudo isso, assim, é muito benéfico para o sistema tributário, para a nossa economia, para as nossas empresas e também para o cidadão. Eu queria saber o seguinte, a gente sempre ouve falar que o empresário gasta um tanto de horas absurdo para poder estruturar e pagar os seus impostos. De que forma isso encarece a produção? E mais, eu dizia aqui agora há pouco que eu não enxergo a reforma tributária como um agente acelerador da economia. Eu enxergo o que a gente tinha como um instrumento de frenagem da economia, ou seja, a gente tinha uma estrutura tão horrorosa que ela brecava o desenvolvimento. E quando a gente tira esse freio, não é que a gente está acelerando, a gente está deixando que a economia acelere do jeito que ela, a economia, pode acelerar, tirando uma amarra. Queria te ouvir sobre esses 2 pontos. Certo. De fato, hoje, a gente tem um sistema que é muito oneroso para as empresas, né? Muito oneroso porque, vejam, nós temos 5 diferentes tributos sobre o consumo. Mesmo se a gente agregar ali o PIS e a COFINS, temos pelo menos 4 diferentes incidências. O ISS sobre os serviços, e que é cobrado por cada município, então a gente tem mais de 5.500 municípios cobrando ISS, com mais de 5.500 legislações locais, municipais, dispondo sobre o ISS, o ICMS sendo cobrado por cada estado e o Distrito Federal, então 27 entes, em relação às operações com mercadorias, né, as circulações de mercadorias, o IPI sobre os produtos industrializados e o PIS e a COFINS, que vão incidir tanto sobre serviços como bens, sendo cobrados ali o IPI e o PIS/COFINS pela União, né? Então, temos esses diferentes entes, esses diferentes tributos, e tributos, né, que vão alcançar o consumo no nosso sistema atual de uma forma muito fragmentada, né? Então, o município tributa serviço em geral, estado tributa as mercadorias e os serviços de telecomunicações, né? Agora, como eu sei o que é um serviço, o que é uma mercadoria, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, para um serviço, para a locação de um trator, né? O STF já disse lá no passado que sobre locação de bens móveis, ou seja, locação de um veículo, por exemplo, né, que sobre essa mera locação não incide ISS, porque a gente não está falando de serviço.
Agora, e se essa locação englobar o operador do trator? Aí estamos falando de um serviço? Pode ser que o STF entenda que sim, né, nesse caso, porque o trator com o operador envolve ali um esforço humano que seria um serviço. Então vejam ali a empresa tendo que identificar cada uma dessas situações. Bem, agora, e se esse trator ele vai coletar a terra, por exemplo, numa fazenda que fica na divisa entre 2 municípios? Então, o serviço vai ser prestado em 2 municípios. Para quem eu recolho o ISS? Metade para um, metade para outro? Para o primeiro? Para o segundo? Né? Para a origem? Para o destino? Enfim, a gente tem aí essa complexidade, tanto para identificar a base de incidência, né? Qual é o tributo ali incidente, se ele incide ou não e para quem eu tenho que recolher. E, além disso, algo que, de fato, atrasa, né, que prende o nosso desenvolvimento econômico no Brasil, também é o efeito de cumulatividade que a gente acaba tendo nas cadeias de produção hoje. Né? Hoje, o ISS, o Imposto sobre Serviços, é um tributo totalmente cumulativo, né? De modo que se a gente tiver, pode ser até uma cadeia de produção, mas todos aqueles serviços intermediários que vão acontecendo ali, né, ao longo das etapas da cadeia de produção de uma mercadoria, de um item qualquer, vão sofrendo a incidência do ISS. Então, a manutenção da máquina da indústria gera incidência do ISS. A desinfecção de uma máquina é um serviço sujeito ao ISS. O transporte da mercadoria pode também ser sujeito ao ISS, e o ISS que vai, né, incidindo de forma cumulativa na cadeia. Nós temos hoje o IPI, o ICMS e o PIS/COFINS parcialmente não cumulativos, mas também é uma cumulatividade cheia de restrições, né? Aqui a gente está falando de uma não cumulatividade que fica muito ligada à lógica do crédito físico. Então, o imposto recolhido na etapa anterior da cadeia, né, por exemplo, pelo produtor de matéria-prima, gera um crédito que pode ser aproveitado pela indústria que compra aquela matéria-prima. Mas ele vai poder ser aproveitado se, de fato, for um insumo que entra ali na produção, sofra uma transformação e saia sob a forma de um produto final. Né? A gente perde essa lógica com o IVA, que é um tributo que segue o sistema de créditos financeiros. Thaís, tem um ponto que foi muito discutido, né? Houve um certo vai e vem em relação à definição dos itens da cesta básica, né? Vamos falar para o ouvinte que está do outro lado, quer saber. Afinal, os alimentos vão ficar mais caros, mais baratos? Dá para estabelecer quais são os itens que compõem essa cesta? O que muda a partir de agora com a reforma? Tá joia. É uma premissa da PEC 45 que não aconteça aumento de carga tributária, né? Da carga tributária global. Agora, é claro que com a mudança do sistema, a gente pode ter uma redistribuição dessa carga tributária atual, dessa carga global, entre os diferentes produtos e serviços que nós temos. Né? O que eu estou querendo dizer aqui? Que a carga tributária total não vai aumentar, mas os produtos, os serviços, podem sim sofrer alguma variação quando a gente os considera ali individualmente. Tá? Quando a gente olha para a cesta básica, né, da forma como está hoje redigida a PEC, da forma como ficou o texto que a gente teve aprovado ontem, os produtos da cesta básica ficariam ali sujeitos a uma redução de 100% da alíquota do IBS e da CBS. Né? O que significa que essa cesta básica de alimentos continuaria sujeita ao tratamento diferenciado que nós temos hoje. Essa foi uma mudança que aconteceu aqui no finalzinho da tramitação e que era um dos pleitos feitos ao relator, né, ao deputado Aguinaldo Ribeiro. Thaís, a gente está com o tempo já estourado, mas eu queria fazer uma pergunta para você, uma última questão a respeito de um tema polêmico, sobretudo na discussão entre o relator da proposta, quem defende a reforma tributária, e os estados, que é o tal do imposto na origem ou imposto no destino, né?
O que é mais viável para o Brasil, levando em consideração a diferença de capacidade produtiva entre os estados e, sobretudo, a diferença populacional entre as regiões? O que de fato é mais viável para o Brasil? Imposto na origem ou imposto no destino? O imposto na origem traz problemas seríssimos aqui para o nosso sistema tributário, né? Causa de guerra fiscal, causa de uma série de ineficiências. Às vezes a gente tem uma empresa que tem todos os fornecedores, todo o mercado consumidor localizados aqui na região sudeste, e essa empresa monta sua indústria lá em Goiás, lá no Mato Grosso do Sul, para poder se aproveitar de um incentivo fiscal, né? Tudo isso porque nós temos, claro, além de uma série de regrinhas, temos a tributação aqui no Brasil voltada à origem, né? E mais, a gente vai ter uma série de discussões, diferencial de alíquota quando eu vendo, né, para um não contribuinte do ICMS que está em outro estado. Essas são todas situações que vão gerando complexidade, que oneram a nossa produção, que geram maiores custos de logística. É por isso que, do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista da eficiência das nossas empresas, a tributação no destino é a que faz mais sentido, sim, né? Além de que a gente vai levar a arrecadação aí para estados que são mais consumidores, né, e municípios que são mais consumidores do que produtores. Thaís Veiga Xingai, pesquisadora do Núcleo de Tributação do INSPER, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, até mais. Obrigada.